Asa, que reinou em Judá, ele foi um rei que assumiu depois da morte de seu pai, que chamava Abias. A Bíblia diz que ele assume o reino de Judá. E ao assumir o reino de Judá, a Bíblia vai dizer que Deus dá sobre a terra de Judá um tempo de descanso. Por quê, irmãos? Acompanhe comigo aí no capítulo 14, versículo 2. Porque Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, o seu Deus. Asa, ele segue um princípio na sua vida. Ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu fazer a vontade de Deus. E por fazer a vontade de Deus, Deus trouxe paz e descanso sobre a terra. Mas não somente isso. A Bíblia diz que Asa, ele começa uma campanha de restauração e reestruturação espiritual. A Bíblia vai dizer no versículo 3 que ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, e deu uma ordem para o povo de Judá. Versículo 4 dizendo assim: e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que se observasse a lei e também o mandamento. Então ele coloca no coração do povo novamente a ordenança e também o princípio de buscarem a Deus. E por fazer isso, irmãos, Deus vai honrando o reinado de Asa. A Bíblia diz que Asa, ele constrói também um grande exército, um exército de muitos homens que estavam debaixo da sua liderança para cuidar da sua guarda pessoal. Mas no versículo de número 9 diz a Bíblia que um rei chamado Zerá, um rei etíope, se levanta contra o rei Asa. A Bíblia diz que havia 1 milhão de soldados que se levantaram para ir contra o reino de Judá e contra o rei Asa. Mas o versículo de número 11 vai dizer que Asa, ele clama ao Senhor, o seu Deus, e diz: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E através dessa oração, a Bíblia vai dizer que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Por quê, irmãos? Porque quando o crente clama, Deus tem respostas para aquele. Aleluia! E o segredo, irmãos, o segredo de Asa, o segredo de Davi, o segredo de Josafá, o segredo de Ezequias, esses reis que foram reis piedosos em Judá, era uma vida de oração. Estes homens, eles tinham um exército que protegia eles, mas eles confiavam no Senhor. Não confiavam na força do braço da carne, não confiavam nos cavalos nem na espada, não confiavam no homem,